Meus amigos, parece que a Embraer tá indo embora. Você tá sabendo disso? Isso aqui é uma bomba, cara. Logo a Embraer, o maior símbolo de tecnologia avançada já criado nesse país. Uma empresa que não é só um orgulho nacional, um orgulho para os brasileiros, mas é um verdadeiro ativo para a humanidade. Pouquíssimas empresas no mundo fabricam aviões e a Embraer é uma delas. E ela era brasileira, porque parece que agora ela não está mais querendo ser brasileira. Por quê, hein? Porque a empresa acabou de anunciar que vai transferir uma grande parte da sua produção para os Estados Unidos. Você está sabendo disso? Pois é, eles vão investir mais de $500 bilhão em solo americano, cara. Vai criar mais de 2.000 empregos lá fora. Eles estão pensando em montar o seu cargueiro, o KC-390, no coração do imperialismo americano. Mas que coisa, hein? E qual é o motivo? O que está por trás disso, hein, Josué? Pois é, cara, é para fugir do custo Brasil, algo que a gente tem, batido muito nessa tecla aqui no nosso canal. E olha que o setor aeronáutico ficou de fora do tarifaço do Donald Trump e mesmo assim não compensa mais fabricar aviões aqui no nosso país. Ou seja, o problema não é a tarifa, o problema é o Brasil. E não pense que a Embraer está sozinha nessa não, meu amigo. Por quê? Porque está acontecendo um verdadeiro êxodo de fábricas, de indústrias que estão saindo do Brasil, estão indo para fora. Por exemplo, a Lupo, a centenária, símbolo da indústria nacional, também acaba de jogar a toalha. Eles informaram que vão investir R$30 milhões para montar uma fábrica no Paraguai, onde eles vão produzir mais de 20 milhões de pares de meia por ano, pagando energia 60% mais barata, com a mão de obra 30% mais barata e pagando quase nenhum imposto. A Riachuelo também pulou fora, a Altenburg também seguiu pelo mesmo caminho, ou seja, o Paraguai virou um verdadeiro refúgio industrial de empresa brasileira. E o Brasil virou o quê, hein? O Brasil virou uma piada internacional. Enquanto lá fora o empresário é incentivado, aqui ele é espancado com burocracia, com imposto, com insegurança jurídica, com narrativa ideológica. Pois é, meu amigo, você está entendendo o que está acontecendo? Essa é a maior fuga de empresas do Brasil já vista. Fuga de quem já viu que não dá mais para sobreviver aqui dentro. Fuga de quem já tentou até resistir, mas não conseguiu. Fuga de quem até gera emprego, paga imposto e mesmo assim acaba apanhando na cabeça. A Embraer foge para o norte, a Lupo foge aqui para o sul e a Riachuelo vai junto, mas e o governo brasileiro, hein? Onde é que ele entra nessa história toda? O que ele está fazendo? Bom, o governo está preocupado demais em criar nova CPMF, em taxar fundos LCI, LCA, em perseguir quem compra blusinha de R$50 na internet. Pois é, meu amigo, tem que rir para não chorar. E se você quiser olhar para o cenário internacional, a coisa fica mais feia ainda. Porque enquanto o Brasil expulsa as suas empresas, os Estados Unidos estão puxando as empresas deles de volta para o seu país. Apple, Nvidia, Amazon, Hyundai, IBM, GM, essas empresas estão despejando bilhões de dólares em fábricas nos Estados Unidos. É a maior reindustrialização da América em décadas. Goste você ou não dessa estratégia, goste eu ou não, mas parece que a estratégia do Donald Trump está funcionando, hein? Ah, Josué, mas está criando muitas tarifas, o povo está pagando muito imposto. Pois é. O Donald Trump acaba de anunciar que eles vão criar um cashback tributário para o povo americano. Sabe o que acontece com as empresas lá nos Estados Unidos? Ela pode decidir se paga a guia de imposto para o governo americano ou se pega esse dinheiro de imposto e investe dentro da sua própria empresa. E o Donald Trump quer fazer a mesma coisa com o povo americano que está pagando as suas tarifas, dando exatamente o cashback de imposto. Lá o imposto vira fábrica, vira empresa, vira prosperidade. Aqui o imposto vira fundão eleitoral. Enquanto isso, a gente assiste impotente o nosso futuro decolar no avião da Embraer, mas com a bandeirinha americana na lateral. Bom, vamos começar com essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Embraer investirá $500 milhões nos Estados Unidos para quê, hein? Para driblar tarifas. Pois é, esse é o custo que as empresas brasileiras estão tendo nesse momento por conta da insegurança jurídica, da insegurança política, do caos que está acontecendo aqui no nosso país. Mesmo com o recuo de Trump das tarifas para o setor aeroespacial, para as aeronaves e suas partes, empresa brasileira vê risco e aposta em produção no país norte-americano para manter espaço no mercado. Essa outra matéria que saiu aqui na CNN também mostra que a empresa Embraer propõe fabricar cargueiros nos Estados Unidos para evitar a tarifa
Aviões brasileiros ficam isentos da alíquota de 40%, mas continuam com a taxa de 10% que foi anunciada em abril. E os aviões da Embraer vão perder competitividade no mercado internacional. Olha o que disse a Embraer. Ó. A Embraer propôs ao governo americano fabricar o cargueiro KC-390 nos Estados Unidos para não ficar sujeita à tarifa de 10% imposta pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. Ou seja, já existe uma proposta na mesa ao governo americano de fabricar pelo menos o cargueiro KC-390 nos Estados Unidos e gerar mais emprego, aquecer uma economia de vários setores, mas em solo americano, cara, infelizmente. O projeto representa um investimento de cerca de 500 milhões de dólares e geraria cerca de 2.000 novos empregos diretos. A decisão recai sobre a Força Aérea Americana, que atualmente usa os cargueiros Hércules da concorrente americana Lockheed Martin. A Embraer está se movimentando para bater de frente justamente com a sua concorrente, a Lockheed Martin, mas para isso vai precisar produzir em solo americano a sua aeronave. E o mercado de aviação civil lá nos Estados Unidos, a Embraer meio que domina, cara. O setor civil, os aviões E-175, com capacidade para 80 passageiros, são fundamentais para a importante aviação regional nos Estados Unidos. Mais de 80% dos aviões usados nessa categoria nos Estados Unidos são justamente da Embraer. Esse é o avião que a Embraer quer fabricar lá nos Estados Unidos, o KC-390. Olha o bichão aí, cara, a gente tem muito que se orgulhar da Embraer, cara. Olha só o produto que a gente tem nas mãos e a gente não aproveita isso. Olha o bichão aí, ele seria utilizado justamente para parte da segurança nacional dos Estados Unidos. O KC-390 é um avião de defesa multimissão e essas daqui são as situações em que ele pode ser utilizado, como busca e salvamento, evacuação médica, ajuda humanitária, operações especiais, lançamento de cargas em voo, lançamento de paraquedista, reabastecimento em voo, combate aéreo a incêndios. Aqui está a planta do avião e é um avião extremamente tecnológico, de última tecnologia, de última geração, que seria utilizado principalmente para os militares nos Estados Unidos, para a defesa dos Estados Unidos. E saiu aqui na Invest News uma exclusiva onde o CEO da Embraer, ele diz exatamente o plano da Embraer para se mudar para os Estados Unidos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do conteúdo para você ler essa entrevista aqui na íntegra, que vale muito a pena. Exclusivo. Pressionada pelas tarifas, Embraer analisa fabricar o seu cargueiro nos Estados Unidos, diz o CEO da companhia. Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer, busca um acordo que livre aeronaves das tarifas e coloca na mesa a possibilidade de produzir mais aeronaves nos Estados Unidos. A Embraer, meu amigo, não é qualquer empresa, ela não é só uma fábrica qualquer. Ela é uma das únicas fabricantes de aeronaves do planeta, é tecnologia de ponta, é defesa, isso sim é soberania. E perder uma empresa dessas, cara, não é só perder emprego, é perder o futuro, mas infelizmente a gente não está perdendo somente a Embraer. Várias outras empresas estão seguindo pelo mesmo caminho, porque não vale mais a pena produzir nenhum parafuso nesse país. Nessa matéria que saiu aqui na Neofeed, Lupo vai ter fábrica no Paraguai e engrossa a lista de empresas brasileiras que investem no país. Não é que investem no país, é que estão trocando a sua produção, saindo do Brasil e levando para o Paraguai. Por quê? Porque tem muitas vantagens. Grupo Têxtil vai construir a sua primeira unidade fora do Brasil e repete um movimento que 229 indústrias nacionais fizeram nos últimos anos, como a Guararapes e Budemeyer. Nos últimos anos, o Paraguai tem sido destino de um número crescente de empresas brasileiras. Nomes como Guararapes, quem conhece a Guararapes, é gigantesca, e a fabricante catarinense de artigos de cama, mesa e banho, a Budemeyer, inclusive são produtos de extrema qualidade da Budemeyer, atravessaram a fronteira e instalaram operações no país, atraídas pelos incentivos fiscais e custos mais baixos do vizinho. E agora a Lupo decidiu seguir pelo mesmo caminho, em uma estratégia para enfrentar o avanço das meias importadas com custos muito mais baixos. A China tem invadido o mercado brasileiro, principalmente do setor têxtil. As empresas do setor têxtil estão, cara, sofrendo demais. Produzir uma meia lá na China, meu amigo, é extremamente mais barato do que produzir aqui no nosso país. E como no Mercosul, a tarifa de importação do Mercosul, de qualquer país do Mercosul para dentro do Brasil é zero, então para essas empresas faz mais sentido produzir no Paraguai, que o custo de energia é muito menor, o custo de mão de obra é muito menor, os impostos são muito menores, e aí eles vão para lá, geram emprego lá e mandam esse produto aqui para o Brasil com tarifa zero. A gente está falando de um efeito cascata, onde muitos setores são impactados
justamente com a saída de uma empresa como essa. Olha o que disse a CEO da Lupo. O que está acontecendo no Brasil é que a importação é responsável por 52% do mercado nacional e só aumenta ano após ano. A nossa intenção com essa fábrica no Paraguai é competir com as importações, diz Liliana Alfiero, que é a CEO da Lupo. Essa série de fatores mostra que o Paraguai está muito melhor preparado, dando uma rasteira no Brasil, incentivando a produtividade, o livre mercado, a geração de emprego. E o que acontece aqui no Brasil é exatamente o oposto e, infelizmente, isso tem tirado uma quantidade enorme de indústrias aqui do nosso país. Bom, enquanto outros países constroem pontes para as suas empresas, o Brasil ergue muros. Muros de imposto, muro de burocracia, muro de desprezo por quem produz. Essa não é somente uma crise industrial, mas sim uma crise de identidade nacional. A gente já não sabe mais quem a gente é no cenário global, meu amigo. A gente está deixando de ser um país que fabrica para se tornar um mero país que assiste, um país que consome. Uma carta fora do baralho na geopolítica. A gente assiste os empregos indo embora, as fábricas fechando, a gente assiste os filhos dos trabalhadores indo parar na informalidade, no subemprego. E o pior é que ainda tem gente que aplaude tudo isso, cara, o que é insano. Gente que acha bonito dizer, não, vamos aumentar imposto, tem que aumentar imposto, tem que taxar os super ricos e depois reclama que não tem trabalho. E aí, para conseguir um trabalho que remunere bem, não tem no mercado. Por quê? Porque você vai ter que ir para o funcionalismo público. E aí você vai ter que concorrer com a elite, né, meu amigo? Pois é, se a Embraer, com toda a sua estrutura, capacidade técnica e contratos globais, decidiu sair do Brasil, o que você acha que vai acontecer com o pequeno empreendedor da esquina? Será que essa galera tem alguma chance? É óbvio que não tem. E se a gente não acordar agora, não vai ter nem mais avião para levar a gente para fora do Brasil.